a teologia e visão ministerial do candidato à ordenação pastoral, pastor David Abreu, vem tornar pública a sua decisão de recomendar, sem nenhuma ressalva, a aprovação do mesmo para o exercício do episcopado cristão. Sem mais, e alegres em Cristo, pastor Ronaldo Júnior e pastor Antônio Neto. Amém. Deus abençoe os irmãos. Parabéns, pastor David. Que Deus abençoe o irmão nessa jornada aí do ministério. Só ressaltando que na avaliação diz que nós recomendamos sem reserva, tá? Sem ressalva, tá bom? Certamente o pastor não ficará plenamente satisfeito com tudo que nós desfrutamos aqui, porque a vida cristã é uma jornada de aprendizado e todos nós temos muito e muito a aprender. Mas fiquei feliz com suas respostas, tudo que eu ouvi do irmão. Eu até disse para o pastor Antônio Neto, né? Uma pessoa que tem uma carga horária de trabalho tão grande, pastorear nesse nível, a gente tem que agradecer mesmo a Deus. Então, louvo a Deus por sua vida. Meu desejo é que o irmão continue firme nessa jornada, tá bom? Queridos, eu quero falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é um assunto que eu tenho refletido bastante esses dias. E para isso eu peço que vocês abram suas Bíblias para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Primeiros Coríntios 15 é um texto bem conhecido, porque é um texto exaustivo, onde fala sobre ressurreição. Paulo gasta bastante tempo, um percentual grande da carta aos Coríntios, para falar sobre o assunto da ressurreição dos mortos, a ressurreição também, por implicação, do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto de 1 a 11. Depois farei uma oração, daí daremos prosseguimento. O texto diz assim: Irmãos, venham lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creem. Pai de amor, pedimos a tua bênção, a tua iluminação, para que possamos compreender um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor esteja agindo no nosso meio, que teu Espírito nos conduza aos teus ensinamentos, para que haja edificação do teu povo, crescimento do teu povo. Nós oramos por Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então, pensando sobre o Evangelho, eu quero responder a 3 perguntas que vão nortear
o nosso estudo de hoje. A primeira pergunta é: o que é o Evangelho? Então, penso que o apóstolo Paulo aqui define o que é o Evangelho, e a gente vai olhar para essa definição do apóstolo Paulo. A segunda pergunta que eu quero responder é: em que o Evangelho está ancorado ou fundamentado? Coisa que o apóstolo Paulo também coloca no texto. E a última pergunta que quero responder: o que nós devemos fazer com o Evangelho, definido nesse texto e fundamentado e ancorado também nesse texto, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta: o que é o Evangelho? O apóstolo Paulo começa esse texto dizendo que estava trazendo à memória daquela igreja o Evangelho que ele tinha anunciado. E no verso 3, ele volta a essa questão do Evangelho anunciado por ele e diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês, ou seja, eu anunciei a vocês o que também recebi. E o que foi? Que ele recebeu e repassou para o povo lá de Corinto, para esta igreja: o Evangelho, verso 1. Mas o que é o Evangelho? Aí ele diz assim: eu recebi e entreguei a vocês a seguinte mensagem, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Daí ele segue falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mostrando as evidências, as aparições de Jesus para muita gente, depois para ele, fora de tempo, bem depois, lá no caminho de Damasco. Então o apóstolo Paulo, de um modo bem simples, diz que o Evangelho é a obra do Senhor Jesus Cristo, a obra que ele realizou, certo? Nós sabemos, na cruz do Calvário. Eu quero que você preste atenção na primeira parte do Evangelho aí, que é que Cristo morreu pelos nossos pecados. A ideia aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele carregou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, todavia ele não pecou, certo? A humanidade viu um homem perfeito, um ser encarnado perfeito. Então Jesus não tinha pecado, mas na cruz do Calvário ele carregou sobre si, como diz Isaías 53, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então o texto vai nos dizer aqui que o Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho é a mensagem de que Jesus morreu pelos nossos pecados, ou em nosso lugar. Então a morte do Senhor Jesus foi uma morte substitutiva, vicária, e também uma morte oferecendo expiação, uma morte capaz, eficiente de tirar pecados. Então o texto diz que o Evangelho é o anúncio de que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou para então livrar as pessoas do grande problema de suas vidas chamado pecado. O pecado promove grande separação entre os homens e Deus. O pecado é sim o maior problema da humanidade. Então a mensagem do Evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, de que Jesus nos substituiu na cruz do Calvário, pagou o preço para poder perdoar os nossos pecados, nos dará salvação. E Paulo deixa isso muito claro no texto quando diz que entregou o Evangelho, essa mensagem para os de Corinto, e por meio dessa mensagem, verso 2, por meio do que esta mensagem afirma, de que Jesus morreu, por meio da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, eles foram salvos. Olha verso 2. Por meio dele, por meio do Evangelho, vocês também são salvos. E ele coloca uma qualidade dessa crença dessas pessoas que receberam a salvação por meio do Evangelho. Ele diz que
Eles foram salvos porque eles creram e eles então estão retendo esta palavra, a não ser que eles tenham crido em vão. Então, o evangelho foi pregado, eles então creram no evangelho, e depois de um certo tempo, Paulo escrevendo, ele diz: vocês estão na salvação, vocês estão em Cristo se vocês retiverem essa palavra. A ideia é guardar o evangelho. E eis aqui o sinal de que uma pessoa é salva. Ela vai trilhar a sua vida cristã, a sua jornada, ela vai peregrinar e não vai deixar de reter esse evangelho, não vai abandonar esse evangelho. Ela vai passar todo o período da sua vida crendo que é em Cristo que está o sentido da vida, é em Cristo que está a salvação, e assim ela não abre mão, ela retém, ela guarda isso. Então Paulo diz: vocês creram, vocês foram salvos e estão retendo essa palavra, guardando essa palavra, a palavra de salvação, o evangelho. Jesus morreu para salvar vocês, em Cristo vocês têm a salvação. Se existe esse sinal de perseverança, de insistência nessa mensagem da cruz, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem é uma mensagem inalterada. O texto vai nos dizer que Paulo recebeu essa mensagem do evangelho e ele repassou essa mensagem para a igreja de Corinto, para aquelas pessoas ali em Corinto que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. E mais na frente, no verso 11, ele diz: portanto, seja eu que preguei, ou sejam eles. Penso eu que é a referência direta aos demais apóstolos, mas também podemos entender que a igreja toda pregou o evangelho. Então, seja eu, ou seja os demais apóstolos, ou a igreja, assim nós pregamos, assim nós levamos essa mesma mensagem para as pessoas, de que através de Cristo, através da obra de Cristo, elas podem ter a salvação. Então, o evangelho do Senhor Jesus Cristo foi pregado no primeiro século. Este evangelho adentrou a história e chegou até nós, chegou até aqui a América, e chegou a mesma mensagem, a boa notícia de que agora nós podemos ter o perdão dos nossos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus, mediante arrependimento e fé. Então essa mensagem foi pregada lá no primeiro século, e depois avançou até chegar a nós, em outro lugar que nós vivemos, geograficamente falando. Então ela adentra a geografia, ela adentra o tempo, e ela é a mesma mensagem que está sendo levada, de um modo que ela não pode ser adulterada, ela não pode ser modificada. É a mesma mensagem de salvação. Tá certo? Queridos, a igreja de Corinto foi uma igreja que passou por sérios problemas. Vocês conhecem a carta do apóstolo Paulo, essa carta que estamos estudando aqui, estudando essa porção. Uma igreja cheia de dificuldades, problema de divisão, problema no trato de disciplina, no tratamento de pecado, problema na questão de ordem do culto, problema nessa questão de línguas, a questão do amor, e por aí vai, muitas questões que Paulo trata na carta. E esse capítulo sobre a ressurreição, que é um aspecto do evangelho, né? Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. A questão da ressurreição também, certo? Havia problema. Um grupo em volta da igreja estava afirmando que não havia ressurreição de mortos. Havia já um grupo afirmando que não tinha a ressurreição de mortos. Obviamente, se os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. O versículo 12 diz: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque alguns de vocês afirmam, note aí, afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, é implicação direta. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Perceba
que o tratamento do apóstolo Paulo aqui é um tratamento bem diferente, porque ele está tratando de uma questão vital à fé cristã, certo? É um aspecto do triunfo da obra de Cristo, é o Evangelho, a ressurreição é o Evangelho, e uma vez que nós negamos a ressurreição, nós estamos abandonando a nossa fé, certo? Ele está tratando de algo que é vital, algo que é fundamental à fé. Já nos outros textos, as questões, as múltiplas questões que o apóstolo Paulo trata, tem a sua importância, mas não nesse peso aqui. Uma vez que negamos a ressurreição de Cristo, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Então, Paulo está preocupado com a natureza e significado da mensagem, do Evangelho, que não pode ser alterada. Ele está tratando exatamente isso. Então, o Evangelho que foi pregado no primeiro século, pela graça de Deus, os missionários chegaram aqui no Brasil e pregaram o mesmo Evangelho, de um modo que nós, pela graça de Deus, cremos neste Evangelho, e através dele, através da mensagem dele, do que Cristo fez, da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós temos o perdão dos nossos pecados e a salvação, e somente por meio deste Evangelho. A partir do momento que as pessoas procuram dar um novo significado ao Evangelho, então temos dificuldades com relação à salvação, diretamente. Olha, a ordem de culto se discute, estética se discute, metodologias se discute, mas o Evangelho não. O Evangelho não vai se submeter às mudanças sociais, às mudanças culturais, de modo nenhum. Pintamos as cores da igreja, fazemos muita coisa, mudamos nossas metodologias de evangelismo, de discipulado, mas o Evangelho precisa estar intacto, porque esta é a mensagem. O que é o Evangelho? É a boa notícia de que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ofereceu um sacrifício em nosso lugar, capaz de nos livrar da condenação eterna, de nos livrar do pecado. Esta é a mensagem inalterada, que não pode ser alterada por ninguém. Por ninguém. E Paulo está tratando essa questão, especificamente essa questão, que alguns em volta da igreja estavam dizendo que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Porque é um ataque direto ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não é ressignificado. Não. O Evangelho, ele está intacto, deve ser pregado deste modo, como está descrito nas Escrituras, respondendo às questões atuais. Entende? O Evangelho se contextualiza nesse sentido, mas a sua mensagem não é alterada e modificada. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia para as pessoas de que elas podem ser perdoadas de seus pecados. Somente, tão somente, pelo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós vamos avançar. Em que o Evangelho está ancorado, fundamentado? No versículo 3, o apóstolo Paulo diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. O que foi que ele entregou? O Evangelho. Aí ele fala sobre o que o Evangelho é. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, aí diz, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A palavra Escritura aí é uma referência ao Antigo Testamento. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho, essa boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, triunfou, a obra foi completa e pode então nos salvar. O Evangelho está fundamentado, ancorado na Escritura. E a ideia de Escritura, o Antigo Testamento aqui, a referência ao Antigo Testamento, é que é palavra de Deus. Por sinal, está
com uma letra maiúscula, Escrituras aí. É uma referência ao Antigo Testamento, dizendo que o Evangelho está ancorado lá, ele está na Escritura. O Evangelho se fundamenta na Palavra de Deus. E logo a gente lembra de um texto clássico, onde o próprio Senhor Jesus Cristo evidencia isso. Lucas capítulo 24, eu peço, por gentileza, você abra para esse texto. Versículo 25. Que texto belo. Há muitas citações de Jesus descritas aí nas narrativas dos 4 evangelhos do Antigo Testamento. Mas olha o que ele diz. A situação aqui é após a morte do Senhor Jesus. Os discípulos se dispersaram, entraram muitos deles na incredulidade diante do que eles viram na cruz do Calvário, o seu Senhor sofrendo daquela maneira na cruz do Calvário. E você tem aqui 2 discípulos no caminho de Emaús. Vocês conhecem a história. Jesus aparece, começa a conversar com eles, e Jesus sonda o que é que eles estavam achando ali, como que se deu a situação, e eles vão contando e demonstrando certa incredulidade com a eficácia daquilo que Jesus Cristo fez no lugar deles, a favor deles. Aí no versículo 25, o Senhor Jesus Cristo diz assim: como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E olha o 27. E começando por Moisés e todos os profetas. Então você tem aqui o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Provavelmente os salmos, os livros poéticos estão inclusos aqui nos profetas. Então o Antigo Testamento, a Escritura, Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Lucas coloca aqui essa nota de que Jesus, quando menciona os profetas, dada a situação de incredulidade deles, Lucas coloca que ele começou a discorrer no Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento apontava para ele, para o Messias, para a sua obra, para aquilo que ele teria que realizar na cruz do Calvário para salvar o pecador. E o curioso é que Jesus tanto fala da fase da sua obra, que é o sofrimento, como também na fase da sua ascensão, da sua glória. Entende? Nós temos na obra de Cristo ele se encarnando, assumindo a forma humana e passando por todo esse processo de humilhação para nos salvar, e depois um processo de retorno à sua glória. E Jesus menciona isso e diz que esses 2 aspectos da sua obra estão descritos, ou estavam descritos no Antigo Testamento. Aí a gente tem o Salmo 16, tem o Salmo 22, vários textos do Antigo Testamento apontando para a morte dele, que Deus não deixaria a sua alma na morte. Isaías 53, que é um texto que nós conhecemos tanto, eu já citei aqui, que ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Então o Antigo Testamento apontava de fato para esse período de sofrimento do Senhor Jesus Cristo, seu ministério sofredor em nosso lugar, como também aponta para a sua glória, certo? Para os eventos que virão, o estabelecimento do seu reino, a sua volta e por aí vai. Então o Antigo Testamento falava de Jesus, falava acerca dele. É por isso que Paulo lá na primeira carta aos Coríntios diz que o Evangelho, a obra do Senhor Jesus e a sua obra é Escritura. O testemunho é da Escritura referente ao Evangelho, à veracidade do Evangelho.
onde o Evangelho se ancora, se fundamenta. Mas além disso seria o suficiente. Além disso, o apóstolo Paulo vai dizer que este Evangelho também tem a sua âncora nas provas que são incontestáveis da sua ressurreição, de que de fato ele realizou a obra para nos salvar. Ele vai mencionar vários eventos aqui, ele resume até, porque Jesus apareceu mais vezes, mas ele diz que apareceu aos 12, diz que apareceu a Cefas, a Tiago, por aí vai, e depois apareceu a ele fora de tempo no caminho de Damasco. Então foram muitas as provas da ressurreição de Cristo. Eu posso lembrar dos finais dos evangelhos. Jesus aparece. E Jesus, por exemplo, lá no caminho de Emaús, Jesus vai cear. No final, eles convidam para que ele descanse ali. Jesus vai e vai cear com eles. Em outra ocasião, ele come peixe na frente deles. Ele pede para os discípulos tocarem no seu corpo. E por aí vai, mostrando que de fato ele havia ressuscitado. Muitas vezes Jesus fez isso. E o apóstolo Paulo registra algo interessante aqui. Ele diz que de uma só vez ele apareceu a mais de 500 pessoas, 500 irmãos, e ele diz: a maioria ainda vive. A maioria ainda vive. Então a prova, uma grande prova do Evangelho, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo é colocada aqui, onde podemos dizer, embora que se comparada à prova da Escritura seja secundária, em segundo lugar, mas é sim um fundamento, uma âncora, as testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E um fato que preciso mencionar aqui é o seguinte: os discípulos, antes da ressurreição de Jesus Cristo, eram homens para lá de imaturos, confusos. Durante todo o discipulado que Jesus faz com eles, a gente percebe isso. Muita confusão, certo? Sem entender essas dispensações, essa fase do sofrimento, quando viria a fase de glória. Eles estavam confusos o tempo inteiro. E isso levava à prática, levava à insensatez, a comportamentos inadequados, como nós temos alguns comportamentos de Pedro e de seus colegas. Então você tem aqui, antes da ressurreição, homens assim. Mas depois a Bíblia vai nos dizer, Lucas 24, que eles compreenderam a Escritura. Quando Jesus começa a aparecer ressuscitado, e um fato que não se pode deixar de mencionar, é que a vida deles mudaram de um modo radical. Eles, de covardes, em certo sentido, passam a uma convicção ao ponto de, se for necessário morrer, se fosse necessário, iriam morrer pelo nome do Senhor Jesus. Eu lembro de Pedro, quando foi preso, ele e João, no dia seguinte compareceu ao Sinédrio, e eles questionaram, e Pedro prega o Evangelho para eles, e depois eles entram na questão da cura do coxo. Não, isso aí não tem como negar, o que a gente vai fazer? Vamos ameaçá-los. E eles ameaçam Pedro e João. E o que acontece? Pedro toma a palavra e diz: vejam se é justo obedecer a vocês ou a Deus. Que fique certo que eu não vou deixar de falar daquilo que vi, eu vi. Então você tem um homem disposto a morrer pelo Senhor Jesus. Lembra de Estevão? Grandes ameaças, pessoas com pedras nas mãos para apedrejar Estevão. E ele mantém um discurso sincero com relação ao Antigo Testamento, que é a Escritura, onde o Evangelho está fundamentado, e depois ele é apedrejado. E o curioso é que quando Estevão é morto, o que era que deveria ocorrer de um modo natural na igreja, na liderança? Certa covardia, certa cautela. Agora, porque um irmão nosso foi, e o grande foi o pranto, né? Um irmão nosso foi morto, mas não. Atos capítulo 8, o texto que recentemente o pastor Antônio pregou, diz que
os que foram dispersos, que não foram os apóstolos, a liderança da igreja de Jerusalém, os que foram dispersos também com Filipe, por onde passavam, pregavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa convicção da missão, de levar o evangelho, essa convicção de permanecer, de reter o evangelho, só pode ser entendida pelo grande fato do evangelho, que Jesus ressuscitou. Então, queridos, o evangelho, ele está ancorado, primariamente na Escritura. E a Escritura não pode falhar. É palavra de Deus. O que Cristo realizou na cruz do Calvário, que é o evangelho que precisa ser comunicado às pessoas, que precisa ser vivido. Este evangelho está na Escritura. Ok? Agora, vamos para a última pergunta. O que devemos fazer com o evangelho? Irmãos, o que eu e você devemos fazer com o evangelho é o seguinte: manter Cristo e a sua obra, ou o evangelho, no centro das nossas vidas e da igreja. Eu e você devemos fazer com que o evangelho de fato seja o sentido da nossa vida, de fato seja o centro da nossa vida. E quando eu falo evangelho, é Cristo e a sua obra, e assim também no centro da igreja. Não sei se vocês perceberam, mas o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim: eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei. Algumas pessoas colocam: eu venho notificar vocês. O que Paulo está dizendo aqui é que o evangelho, ele é pulsante na igreja, ele é latente na igreja, ele não deve se ausentar. Ele traz à memória o que deveria estar na memória da igreja, na memória dos irmãos. Entendem? Eu venho trazer à memória o evangelho. Eu venho lembrar vocês, notificar vocês acerca do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com relação a isso, a igreja não pode se distrair. Nós cremos no evangelho, não abrimos mão. E devemos manter esse evangelho no centro da nossa vida e no centro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez, irmãos, quando eu disse eu quero falar sobre o evangelho, portanto abram suas Bíblias em 1 Coríntios 15. Talvez alguns aqui que são mais estudiosos possam ter dito assim: lá vem o pastor com uma mensagem que é muito conhecida, né? Uma mensagem que é muito... E olha as perguntas que norteiam o seu estudo, que ele logo já mencionou antes do desenvolvimento, que é o evangelho. Quanto que é óbvio isso? Em que se fundamenta o evangelho? O que devemos fazer com o evangelho? Olha, lembra do seguinte: quase todas as vezes que um pastor que já tem dias com a sua igreja de ministério, anos com a sua igreja de ministério, quase todas as vezes que ele sobe ao púlpito, ele não traz coisas novas. Ele traz lembranças do que está na Escritura e no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que nós devemos valorizar e querer ouvir. Pedro, quando escreveu a sua segunda carta aos seus leitores, ele menciona não só é uma vez: trago lembranças para vocês. E ele estava ali falando sobre esperança, né? A segunda carta aos Coríntios, a segunda carta de Pedro está tratando sobre esperança, mais precisamente falando sobre a volta do Senhor Jesus.
E ele, então, menciona isso, de que estava também notificando, lembrando os irmãos, trazendo lembranças aos irmãos do que eles tinham já aprendido. Então, irmãos, o Evangelho precisa estar no centro das nossas vidas e da igreja. Essa lembrança precisa ser latente, constante na igreja, constante. O Evangelho do Senhor Jesus. Que a mesma mensagem inalterada deve estar presente na igreja. Porque todos os demais ensinamentos da Escritura vai convergir para o Evangelho. Entende? Agora, além de manter o Evangelho no centro, o Evangelho precisa também ser anunciado. Deus nos comissionou, nos deu uma missão de levar avante a boa notícia. Toda boa notícia precisa ser contada. E essa é a tarefa da igreja. A igreja precisa levar este Evangelho avante. Um passou e pregou para você, e você deve passar esse bastão para outras pessoas também. E é a mesma mensagem. É tarefa da igreja. É tarefa de cada um de nós, dos missionários, levar o Evangelho do Senhor Jesus às pessoas. Porque é uma boa notícia de salvação. A palavra evangelho, que é utilizada aqui, também usada em vários textos da Escritura, significa boa notícia. Vocês sabem disso já. Toda notícia precisa ser contada. Para ilustrar isso, eu quero contar uma história que é bem interessante. Vocês sabem como surgiu a ideia da maratona? Quem já ouviu essa? Já ouviram, né? Eu vou repetir para alguns. O Império Grego foi ameaçado pelos persas e tiveram que se deslocar, o exército grego, para uma batalha. E eles estavam aproximadamente um pouco mais de 42 quilômetros, é o que reza a lenda, né? Um pouco mais de 42 quilômetros da sede do Império Grego. E eles entraram na batalha e venceram os persas. E o que aconteceu? Que o general enviou um mensageiro para a sua sede para anunciar a vitória. E ele teria que correr muito para chegar com a notícia. Por quê? Essa notícia tardando iria provocar uma tremenda de uma tristeza na população, nas mulheres, nas crianças, nos jovens, e aqui não foram uma batalha, e também isso pode ocasionar, era uma prática, certo? Ocasionar um suicídio em massa, a matança dos filhos, das crianças, um suicídio em massa, porque a notícia demorou. Se a notícia demorou e não chegou o mensageiro, então nós perdemos a batalha para não nos tornarmos escravos, as mulheres serem abusadas, né, por essa nação que nos venceu. Vamos matar os nossos filhos e vamos nos suicidar. Então teve casos assim. Então o mensageiro tinha que correr muito para chegar lá e comunicar a boa notícia. E ele foi e correu e chegou muito cansado, mas com uma boa notícia de que eles haviam vencido a batalha. Então festejaram. Grande foi a notícia, livrando a nação de cometer um suicídio, as mulheres de cometerem suicídio. Veja que excelente notícia. O Evangelho é uma notícia incomparavelmente mais importante que a notícia dessa. Porque resolve o problema, propõe resolver o problema do homem, que é o pecado. E nós somos incumbidos de levar essa mensagem, essa boa notícia para as pessoas. Não sei se vocês escutam o Grupo Logos, nós temos um cântico do Grupo Logos que diz assim: será que não nos pesa deixar que morram sem saber? Obviamente que o estado de pecado e de condenação lá dos de fora não é a nossa motivação primária. A nossa motivação primária é a nossa obediência a Deus visando a sua glória. Que Ele seja glorificado
em todas as nações. Mas é sim uma motivação secundária a situação tão difícil das pessoas lá fora sem Deus, sem Cristo Jesus, sem a salvação. E saia daqui sabendo que nós fomos incumbidos de levar essa mensagem aos perdidos. Aquele teu colega de trabalho, aquele teu colega de escola, o teu vizinho, precisa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso como os apóstolos entenderam, os missionários do primeiro século entenderam, a igreja entendeu. As pessoas precisam de Jesus. Eu quero trazer um conselho para a igreja. Queridos, o bairro aqui em Mangabeira tem suas peculiaridades. É uma cultura dentro de uma cultura maior, que é a cultura de João Pessoa. E as pessoas neste bairro têm suas crises, seus questionamentos, suas perguntas. O encorajamento que eu trago é o seguinte: procurem se envolver mais com as pessoas. Procurem se envolver mais. Vivemos num mundo muito desconfiado. Muito desconfiado. E você precisa ter essa sensibilidade de ouvir as pessoas, de construir relações a fim de que elas se abram e mostrem as suas crises. E sempre a resposta vai ser o Evangelho do Senhor Jesus. Precisamos de um evangelismo mais eficaz, que tenha essa ponte de contextualização, que tenha essa conexão com as pessoas, com os nossos semelhantes, a fim de responder às suas crises com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a entrega de um folheto, eu sei que a comunicação do Evangelho ali, eventual, você nem conhece as pessoas, chegou, pregou o Evangelho para as pessoas, Deus pode utilizar e a sua graça levar essa pessoa à salvação. Isso aí não resta dúvida. Mas pensando em metodologia, procure ter amizade com as pessoas. Procure construir amizade com as pessoas. Isso é muito, mas muito importante para a comunicação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Conforme os anos vão se passando, a igreja se volta para dentro e oferece um bom discipulado para os de dentro. A igreja funciona bem, há pregações, há estudo bíblico, cursos e por aí vai. Tudo isso é muito bom. Mas não podemos esquecer de que devemos manter o Evangelho vivo e que devemos levar o Evangelho. Manter o Evangelho vivo não, manter o Evangelho no centro das nossas vidas e da igreja e levar este Evangelho às pessoas. E eu encerro dizendo o seguinte, que o Evangelho é a mensagem, a boa notícia de que Jesus morreu por nós, a fim de nos salvar, por meio de arrependimento e fé. Esta é a boa notícia, que se fundamenta na Escritura, é Escritura. E que as provas do Evangelho são incontestáveis. Este é o Evangelho. E que nós precisamos colocá-lo sempre no centro da vida e da igreja, e que devemos comunicar esse Evangelho para as pessoas. Eu encerro dizendo o seguinte: enquanto conversava com o pastor Antônio ali fora, eu estava tomando o meu lanche que eu trouxe, não é porque eu não como a mesma coisa que os irmãos comem, porque eu não como trigo. Então eu trouxe, minha esposa já lida bem com isso, me dá um lanche, porque eu sofria muito nas festas. Geralmente só o que rola é trigo. Então eu não comia, e ela, sensibilizada, sempre prepara um sanduíche, um negocinho para mim, para eu poder festejar com os irmãos, né? E enquanto eu estava ali comendo, eu tirei 2 remédios de uso contínuo meu para fibromialgia,
num saquinho e deixei em cima da mesa. E conversando com o pastor, eu peguei minha bolsa, minha marmitinha, né, e saí e deixei o remédio que eu tinha que tomar. E eu resolvi até tomar mais cedo, porque amanhã, Dia dos Pais, eu vou pedalar com o meu menino, para a Lucena e alguns irmãos da igreja. Eu estou nessa expectativa de ter esse tempo, Dia dos Pais, com meu filho, tá? E depois voltar a encontrar minha filha, essa é a ideia. Então eu pensei em tomar cedo, só que eu não vou tomar cedo, então eu vou pedalar com sono. Mas olha, esse remédio é importante para a minha vida, e por isso foi receitado, tá? E eu tenho que tomar, é para o meu bem, ele joga a meu favor. O Evangelho é um remédio que as pessoas precisam, mas o estado das pessoas não é fibromialgia, é um estado de morte espiritual, de uma situação terrível. As pessoas podem, então, partir dessa terra e ir já para um estado de condenação, porque não creram no Senhor Jesus Cristo e viraram as costas para Deus Criador. Então nós temos este remédio, que é necessário para as pessoas, e oramos para que Ele, uma vez entregue, Deus, na sua graça que é eficaz, derrame esta graça na vida das pessoas que estão nos ouvindo, e elas se rendam ao Senhor Jesus Cristo. E eu encerro contando uma história. O pastor sempre diz que encerra e não encerra, né? Mas olha, uma história puxa a outra. Mas é o seguinte: uma vez eu era surfava. Até enquanto estava no seminário, nas férias, eu vivia dentro d'água surfando. E eu lembro que antes de ir para o seminário, eu idealizei um boné para surfar, que tinha uma correiazinha para poder prender aqui. Quando a gente furava as ondas, mergulhava, ele amassava e depois voltava, né? E eu fui apresentar um empresário numa loja chamada 200 Milhas, que tem lá em Maceió, uma loja de surf bem grande. E esse cara não me deu uma amassada enorme, ele estava no escritório dele, não me atendeu. Ele fez eu desistir naquele dia. Eu fiquei ali na loja, tinha os vendedores, e teve um que se aproximou: e aí, cara, tudo bem? Tudo bem, eu vim apresentar um material para o surf, tá, um boné, aí tirei, dei um de brinde, e conversando, aí sai, que legal, cara, tu surfa, vou marcar um dia. Ele dizendo que era uma praia chamada Gaça Torta, que é fundo de pedra, e tem muita onda boa. A gente conversando, aí ele olhou para mim e disse assim: Ronaldo, Ronaldo Júnior, né, que era conhecido como Júnior, e aí, cara, o que é que tu curte? Qual a música que você curte? Qual é o estilo musical, né? Eu disse: cara, é o seguinte, eu gosto de música boa, que fale de coisas verdadeiras, especialmente que fale do Criador, que fale de Deus. Falando sobre isso, dando essa resposta para os crentes, é algo comum, mas para uma pessoa mergulhada no mundo, em todo tipo de música, sem esse critério de qualidade, isso gerou um impacto muito grande. E ele mudou o semblante. E conversa, aí eu disse, né, eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo, a minha igreja fica em tal bairro, por aí. Aí eu fui embora. Você acredita que esse jovem me procurou porque queria conversar mais sobre o que eu tinha dito a ele. E eu preguei o Evangelho para ele, ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Outra vez eu estava discipulando uma turma na igreja e tinha uma irmã que o seu esposo era incrédulo. E ele levava essa irmã na moto, deixava na porta da igreja e ia embora. Aí ele chegou, a gente já estava ali organizando, e eu disse: rapaz, fica aqui conosco, não precisa ir embora não. Ele morava em outro bairro, fica aqui, senta aqui, tá conosco, eu vou dar aula e pode ficar tranquilo. E eu dei a aula para aquelas pessoas, e a primeira lição é sobre o que eu era, o que eu era, o que Deus fez por mim, o que eu devo fazer. Que é uma lição que traz a definição do Evangelho, o que Ele fez por nós, por aí vai. E eu comecei a ensinar.
Aí ensinei o pessoal essa lição, passei, dei os pontos que eles deveriam estudar, preencher umas lacunas e tal, encerrei a aula. Quando foi no domingo, eu preguei meu sermão e eu fechei a Bíblia e fui dar os avisos. E de repente aquele homem levantou e veio em minha direção. Eu fiquei sem entender. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu quero só testemunhar que hoje eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E daí conversando, ele disse: pastor, a tua aula me deixou muito incomodado, ao ponto de fazer algumas reflexões e tomar essa decisão. Então, olha, este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele fala de uma obra capaz de perdoar e conduzir as pessoas à vida eterna. Acredite no Evangelho e leve essa mensagem. Pastor David, como conselho, nunca se esqueça disso, de que o Evangelho deve ser pulsante nesse povo amado, na igreja, porque foi esta a mensagem deixada pelo Senhor Jesus Cristo, para que pudéssemos levar as outras pessoas. Nunca a igreja deve negociar isso, essa mensagem que é inalterável. Paulo diz: eu preguei e eles pregaram, muitos pregaram, foi a mesma mensagem. Deus te ama. Graças nós te damos por esse tempo tão bom na tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, entregamos nossas vidas que diz respeito ao Evangelho. Nos ajuda a termos uma postura de defesa do Evangelho. Nos ajuda a mantermos o Evangelho no centro de nossas vidas e da igreja, de um modo inalterado, que nos faz crer neste Evangelho ao ponto de estender o mesmo às pessoas lá fora. Cuida de nós, nos abençoa. Oramos gratos por este tempo, oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado por ter permitido que participasse desse evento tão maravilhoso. Desejo tudo de bom, que Deus abençoe a amada igreja. Sempre quando vocês precisarem, contem comigo, tá bom? Que Deus abençoe. Eu espero contar com o pastor David também. Deus abençoe.